Oferecimento Mercado do Betinho. Satisfação em servir você. De Paula Solar, instalações e automação. Fênix Agrícola. Sua lavoura começa aqui. Autoescola Liderança. Nessa você pode confiar. JF Fruti, Hortifruti Mercado. Padaria e Pizzaria do Cinei. Mercado e Açougue do Pimpolho. Padaria Sumidourense, pão quentinho toda hora. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal Linha de Fundo, toda segunda e quinta-feira, tanto no YouTube, pela TV Foco Sumidouro, como também nas nossas redes sociais, aí Instagram, Facebook da TV Foco, Instagram Linha de Fundo 2023, né, Salão? Exatamente. Isso aí. Vocês estão chegando agora, nós estamos reiniciando o nosso programa. Tivemos algumas paralisações aí devido ao carnaval e agora algumas coisas que nós estamos acertando aí. Então a gente pede desculpa a vocês, mas não podemos deixar de fazer o programa. Então você que está chegando agora, que está nos acompanhando, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para estar recebendo todos os nossos programas, não é isso? Então, a gente está com o cenário desmontado, né? Mas não podemos deixar de fazer o programa para vocês. Então, boa tarde a você, boa noite a vocês, e aqui ao meu lado, Adão Luiz, para a gente estar fazendo essa resenha. Vamos lá, Adão. Boa noite, Oscar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo programa Linha de Fundo, pela TV Foco via YouTube, tá? Deixar um grande abraço aí para todos aí. E que o Oscar já disse, não deixar de se inscrever no canal, dar seu like, tá? É muito importante para a gente você se inscrever lá. Estamos também, como ele falou, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, né? Linha de Fundo 2023, tudo junto aí. Nos acompanhe, deixe seus comentários, dê as suas opiniões, que é muito importante para a gente aí continuar nosso programa. E tem muito o que falar aí de futebol no último final de semana aí e dos próximos jogos, que já começa hoje, né? Tivemos clássicos, né? Clássico aí de futebol, sobre o pé de moleque aí, que teve o festival de futebol no estádio municipal Paulo Freitas. Então temos muitas notícias sobre esporte nesse programa de hoje, segunda-feira. E também, lembrando que vai iniciar a Copa Amizade lá no SAC, domingo que vem, a partir de meio-dia, jogos interessantes, todos os domingos lá. Então, essa rapaziada aí, aquele abraço. E vamos lá, vamos falar de futebol, vamos conversar sobre futebol, né, Adão? Tivemos um clássico, para mim, definiu já o campeão da Taça Guanabara. Após um ano, o Flamengo vai conquistar um título da sua história, né? Que é a Taça Guanabara 2024. Essa já está praticamente garantida, né, Oscar? O Flamengo tem 3 pontos a mais que o Fluminense e tem um saldo de 11 gols. Então, pega o time que briga mais de baixo, né? Exatamente. Então, o Flamengo já é campeão da Taça Guanabara, não tem outro jeito aí. E classificado é importante nesse momento é se classificar para as semis. E o Fluminense já está garantido aí, como o Flamengo e o Nova Iguaçu, né? Que está garantido, deixando aí praticamente de fora aí o Botafogo aí disputando uma vaga com o Vasco da Gama. O Botafogo depende que o Vasco empate com a Portuguesa e o Botafogo ganha o Fluminense para conseguir essa vaga. E o Botafogo hoje tem o mesmo número de vitórias e saldo que o Vasco. Mas sendo se o Vasco empatar e o Botafogo ganhar, automaticamente o Botafogo supera o Vasco aí em saldo de gols. Então, com o Botafogo aí, por exemplo, disputando essa vaga, que eu acho muito difícil, que o Vasco só depende dele nesse momento para se classificar. Mas como futebol acontece de tudo, que o Vasco passou um sufoco tremendo para poder ganhar o Volta Redonda na última rodada aí, um jogo dificílimo, conseguiu a vitória em 2 bolas paradas, né, numa cobrança de falta, as 2 bolas paradas do Paê, né, que bate muito bem na bola, numa cobrança de falta do lado da área, e no escanteio o Vasco conseguiu essa vitória aí sobre o Volta Redonda aí, e ficando mais perto aí de conseguir essa vaga aí. O Paê realmente vem fazendo a diferença no time do Vasco, né? Foi uma contratação no ano passado, chegou um francês, chegou meio ainda desacreditado, mas foi uma aposta do Ramon também, né? Impedir a contratação desse jogador e
vem mostrando muito talento no Vasco. O talento a gente sabe que ele tinha, né, Oscar? O que estava faltando a ele, eu acho que era preparo. Ele chegou acima do peso, né, há algum tempo parado, né? Ele perdeu 8 quilos para essa temporada e realmente com a bola no pé tem feito diferença a favor do Vasco da Gama. É um jogador que bate muito bem na bola e isso acaba fazendo diferença nos dias de hoje. Porque as bolas paradas hoje são jogadas que é muito importante para cada time, né? Você, por exemplo, se a gente pegarmos as partidas de futebol, quantos jogos são decididos nas bolas paradas? E o Vasco, nesse último jogo, aconteceu exatamente assim. Uma falta na lateral do campo, do lado direito, que ele bateu forte para dentro da área, o Zé Gabriel conseguiu ir lá fazer 1 a 0 para o Vasco. Volta Redonda chegou, o empate, conseguiu ter algumas chances para virar o jogo, mas uma cobrança de escanteio, uma bola lançada na área, um bate-rebate, e o Berrete conseguiu fazer o 2 a 1 para o Vasco da Gama aí, que foi muito importante aí, deixando o Vasco dependendo só de si para chegar à semi do Campeonato Carioca de 2024 e praticamente deixando o Botafogo mais uma vez fora da semifinal dessa competição, né? Dessa fase decisiva do Campeonato Carioca aí. Infelizmente aí, eu acho que o Thiago Nunes tem muita culpa em cima disso, porque em alguns jogos aí o Botafogo teve resultados na mão, contra o próprio Nova Iguaçu, o Botafogo fez 2 a 0 e cedeu o empate no final, contra o Portuguesa ganhando de 1 a 0, cedeu o empate no final. Então, contra o Flamengo, né, um jogo que está lá em Vila e Brasil, 50 minutos, então deixou a desejar muito aí, e mais uma vez o Botafogo pode ficar aí fora da semifinal da competição. E brigar pelo título da Taça Rio, né? Que coisa inacreditável, Oscar. Infelizmente, a única coisa que a Taça Rio te garante é uma vaga aí para a Copa do Brasil diretamente, independente do Campeonato Carioca. Mas o Botafogo já está também na Copa do Brasil, porque foi... Não, desse ano, né? Agora tem que garantir para o ano que vem. Mas isso é uma coisa tão ridícula, que o Santos, por exemplo, não estava, já conseguiu vaga. Então são coisas aí, por exemplo, que você não acredita, né? Porque acaba a própria CBF depois mudando o regulamento. Então isso aí eu acho que dificilmente um time grande vai ficar fora da Copa do Brasil, independente de recolocação no campeonato regionais ou não. Então isso aí eu acho que me preocupa nesse ponto. E o Botafogo, como continuar aí brigando aí também pela Libertadores, né? Mas cara, depende muito aí do jogo de amanhã contra o Aurora, no Engenhão, um jogo importantíssimo que o Botafogo precisa da vitória. Para seguir em frente, né? Com um técnico interino ainda, né? Que é o Fábio Matias, que o Botafogo não contratou ainda um treinador, está aí lutando no mercado aí, mas não chegou à conclusão ainda de um técnico do jeito que eles estão falando agora certo, que tem que ser um técnico experiente, um técnico de impulso, que a gente fala muito. Eu já vinha falando disso ano passado. Ano passado, acho que está faltando o Botafogo é isso, tá? Então, no momento, o Botafogo está correndo atrás, teve uma parada em negociações aí, porque o John Textor, no final de semana, perdeu sua mãe, então, infelizmente, não pôde cuidar diretamente desse assunto, que o Botafogo já queria ser treinador para o jogo de amanhã. Então, não vai ter, no momento, talvez aí para se classificando para a próxima fase da Libertadores, que semana que vem, né, que vamos ver aí se é o Bragantino ou o Águias Douradas, que o Bragantino joga hoje com o Águias Douradas, precisando também vencer, porque o primeiro jogo lá na Colômbia ficou 0 a 0 e ele precisa da vitória aí para continuar aí. Acho que é importantíssimo o Botafogo passar pelo Aurora, depois vai ter uma briga grande, né? Que o Botafogo e o Bragantino hoje, sem dúvida nenhuma, é uma briga grande aí para continuar na competição da Libertadores. Uma pena para o futebol brasileiro, que infelizmente vai ficar sem um dos seus participantes aí no grupo, na parte de grupo, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer ainda. Mas eu preciso o Botafogo e o Bragantino primeiro passar ainda pelos seus adversários, que no jogo não terminou ainda, né? Então, empate, qualquer vitória de ambos, por exemplo, se classifica automaticamente, e empate, o jogo será disputado em pênalti, né? E quem vencer automaticamente se garante aí para a próxima fase. E eu volto a falar novamente de tudo que aconteceu no Botafogo no ano 2023. Essa falta de programação, essa falta de estrutura mesmo, até do John Textor, né, de aceitar a opinião do grupo no momento em que o Botafogo precisava de um treinador, quando perde nos Castro, né, e precisaria de um treinador de renome, um cara de pulso,
e ele aposta praticamente numa ilusão que foi o Bruno Lage, trazendo o Bruno Lage lá de fora, um treinador que não conhece a cultura do futebol brasileiro, não tem essa conhecimento, né, como funciona o nosso campeonato, e aí depois acredita no Supravo. No Supravo. Antes ainda teve a passagem do Caçapa. Mas o Caçapa ainda foi uma passagem boa. Aí veio o Bruno Lage, assumiu o Botafogo e depois assumiu o Supravo, em definitivo, até acontecer o que aconteceu no campeonato. E a gente falava aqui, dava aqui já a necessidade do Botafogo ter um treinador experiente, um cara que seja capaz de ver o jogo, o momento da partida, e ao invés de botar o time para frente, como aconteceu no jogo contra o Palmeiras, o Botafogo ganhando de 3-1, né? Teve um pênalti a favor, ali fez o diferencial, botava a bucha fria em cima do Botafogo, botava a bucha fria em cima do Palmeiras, e aí o Tiquinho perde o pênalti, e depois o Supravo mantém o Botafogo aguerrido para cima do Palmeiras e aí acaba com um homem menos, virando o jogo com um homem menos. Então, nesse fora de campo, né, faltou comando. Né? O Lúcio Prava, até se você pegar o time escalado, o time jogando, no primeiro tempo ia muito bem, mas no segundo tempo, não sei o que dava, qualquer variação dentro do jogo, ele não conseguia consertar o time. Tá? Isso, para mim, é muito importante. O treinador tem que estar lá de fora vendo o jogo, tá? Fazendo a leitura do jogo e vendo o que é melhor naquele momento para o time. Tá? E como você falou, aí tem hora que é melhor você tirar um atacante e botar um zagueiro, tem hora que é melhor você tirar um zagueiro e botar um atacante, depende do momento do jogo. Mas você tem que ter pulso do lado de fora, tá? Para chamar a atenção do time, tá? Para usar os jogadores mais experientes, tá? Certo momento do jogo, o jogo está difícil, você dá uma caidinha lá, né? Faz uma substituição, alguma coisa. E essa artimanha, ele infelizmente não teve, até por falta de experiência. Isso faltou muito no Botafogo. E eu não vi essa característica também do Thiago Nunes. Tá? Eu acho que quando o Botafogo contratou, eu falei aqui no programa, né, que nós tivemos aqui, que era uma furada no Botafogo. O Botafogo, dos 4 grandes do Rio de Janeiro, queria começar o seu trabalho no ano 2024 totalmente errado, equivocado. E isso foi provado aí já com a demissão de Thiago Nunes, deixando o Botafogo aí perdendo aí praticamente 2 meses aí do início de trabalho, que é muito importante no começo, né, do ano, você já começar com um treinador que vai dar continuidade ao seu trabalho. Infelizmente o Botafogo não fez isso, tá? Foi uma mancada grande a contratação do Thiago Nunes lá atrás, e o Botafogo podia ter pensado o que o Flamengo pensou, tá? O que o Flamengo fez? Trouxe o Tite já pensando no ano 2024. Então o Botafogo naquele momento fazer um projeto, programar o time. E o Botafogo naquele momento disputava ainda o título do Campeonato Brasileiro, então na hora de contratar devia ter pensado melhor e ter trago um treinador experiente com capacidade aí de lidar com certas situações. E parece que o Botafogo sofreu no ano passado, tá? Trouxe para esse ano ainda. Tá? As consequências, mudou alguns jogadores, mas parece que a síndrome continua do mesmo jeito, tá? Tomando gols incríveis aí em finais de partida, tá? Que eu acho que falta nesse momento, por exemplo, para mim, a experiência de jogadores, falta de comando técnico, tá? Porque você, por exemplo, o que a gente estava falando aqui, o jogo, final do jogo, você tem que ter o máximo de atenção, tá? Evitar faltas bobas do lado da área, tá? Escanteio, esse tipo de jogada, que qualquer jogada alçada na área hoje se torna um perigo de gol. Então você nesse momento, por exemplo, tem que ter muito cuidado sobre isso, os jogadores também têm que ter consciência, tá? E outra coisa importante que o Fluminense faz muito bem, é você reter a bola, segurar a bola. O Botafogo, quando a Aurora, lá até os 40 minutos do segundo tempo, a Aurora praticamente não fez nada. Depois foi para o abafa e o Botafogo aceitou esse abafa sem reter a bola. Então fica muito difícil. Você pega a bola, espana para frente, a bola automaticamente vai voltar. Então é hora de que os jogadores pegarem, botar a bola
no chão e começar a tocar a bola, mesmo que seja no campo de defesa, tá? Que você tem mais possibilidade, tem mais espaço, e começar a tocar essa bola, uma faltinha aqui, outra ali que você sobe, e o tempo vai passando. E isso, infelizmente, o Botafogo não faz, deixa muito a desejar, principalmente nos finais das partidas, que está fazendo diferença até o momento. Então, essa síndrome, por exemplo, tem que chegar um treinador, esquecer, fazer com que esse grupo esqueça ano passado. Alguns jogadores que passaram por isso já não estão no Botafogo mais, já tem outros jogadores novos, esqueceram. O que passou, passou. Você tem que pensar daqui para frente. E isso, o que importa hoje, no momento do Botafogo, é começar a pensar no jogo de amanhã, que é muito importante, eu acho que por a continuidade do trabalho para o ano 2024. Que o Botafogo sair, por exemplo, o Aurora, nesse momento, vai ser muito triste. Né? Se a torcida já vem magoada para o time, está provando isso aí, até o comparecimento para ver o jogo do Botafogo, o jogo do Botafogo e Audax, deu 1.000 e poucos torcedores, tá? Você vê incrível que abandonou o estádio Newton Santos ano passado, vivia cheio, um estádio alegre, tá? Torcida fazendo seus mosaicos. Marca muito mais a torcida do que a torcida hoje perde aquela perspectiva de melhor. Igual o Fluminense. O Fluminense foi campeão da Taça Guanabara, jogou o Mundial, e agora esse ano os estádios também não estão cheios, mas quinta-feira, com certeza, o Maracanã vai lotar lá para o jogo de volta da final. Né? Isso não tem nem dúvida, né? A torcida vai estar lá comparecendo, tá dando seu apoio lá, que é muito importante. Eu acho que você começa a ganhar o jogo com a torcida. Tá? É o primeiro incentivo que você tem é dos torcedores. No ano passado, o Maracanã com 64 mil pagantes, a grande maioria da torcida, até porque o mando de campeonato do Flamengo, mas a torcida do Flamengo empolgou o time, fez o time jogar. Né? Que no primeiro tempo não foi nem tão bem assim. Você vê que foi um jogo até fraco tecnicamente no primeiro tempo. Você vê que o goleiro Fábio não fez uma defesa sequer, né? Dentro de gol não foi nem. Teve duas cabeçadas que foi para fora. E o Fluminense teve uma cobrança muito bem feita de falta de áreas, que o Rossi fez uma grande defesa, porque aconteceu no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo foi totalmente diferente, né, porque as substituições de Diniz não surtiu efeito, e o Flamengo acabou se aproveitando daquilo e conseguindo aí fazer o placar de 2-0. O segundo gol, uma pintura, né, uma coisa, por exemplo, o nível de jogadores que o Flamengo tem. O segundo gol muito bonito. Eu acho até que Fábio falhou. Eu acho assim, a jogada, né, do gol, na jogada do gol, teve uma criatividade, mas eu acho que a experiência da zaga naquele momento, ele já tinha tirado o Thiago Santos e tirado o Guga, facilitou demais a marcação, né, pro Martinelli, não é zagueiro de ofício, né, o próprio André não é zagueiro de ofício, e aí houve a tabela ali em cima desses dois jogadores, e aí o Cebolinha saiu na cara do gol. Saiu, fez aquele golaço. Isso acontece porque o Diniz, mas por exemplo, mesmo não dando certo aquele dia, mas é um treinador que não tem medo de errar. Sem contar o cansaço também, né? Nós estávamos conversando aqui, uma viagem que o Fluminense foi jogar lá no Quito, lá em Equador, retornou na sexta-feira, depois do jogo, né? Então teve o sábado para descansar e domingo já o Flamengo dentro do Maracanã. Então, e além da distância, ainda tem altitude. E o Diniz poupou praticamente 5 jogadores importantes para o time, né? O Ganso, o Keno, o Thiago, Felipe Melo, o Marcelo, né? Então 4 jogadores aí poupados aí, que são fora o Samuel Xavier, que já não vem jogando, faz uma falta muito grande pelo lado direito do Fluminense. O Guga é um bom jogador, mas não tem aquela experiência do Samuel Xavier de chegar mais na área, né? É um jogador que veio muito bem no Fluminense, fez um ano de 2023 esplêndido, né? Parece um que dos grandes jogadores do Fluminense da temporada passada. Para o próximo jogo. Então, isso é importante para ele aí, por exemplo, que um jogador que, se a gente for falar para o nível
técnico dos dois jogadores, a diferença é muito grande. Muito grande, né? muito grande. E além de tudo, né, o Oscar é um jogador que está muito mais bem entrosado no sistema de jogo que o Diniz gosta de jogar. Né? É um jogador que sabe quando é preciso ir para o bem, né, entrar em diagonal, coisa que você não vê o Não fazer. Né? Então tem essas dificuldades. Tá? Então o Samuel Xavier faz falta, e o outro que eu achei que fez muita falta no jogo passado foi o próprio Keno. Tá? Porque o Keno é aquele jogador que parte para cima, né? Tenta a individualidade, mas as costas aos dois não tem essa característica mais. Ele joga muito recuado. Muito recuado. Joga mais no meio de campo do que provavelmente na ponta esquerda. Ele não faz a função. Então acho que fez muita falta aí pro Fluminense o Keno. E o Tite armou o Flamengo num esquema totalmente diferente no segundo tempo, né? Pressionou mais o Fluminense, não deixou o Fluminense tocar muita bola, como estava fazendo no tempo. O Fluminense estava cozinhando o jogo ali. Adão, mas a gente vai dar uma paradinha agora, tá? Vamos pro break, o papo tá legal, vamos voltar falando mais do Fla-Flu, sobre esse jogo maravilhoso que foi no domingo, apesar do Fluminense ter perdido, né? Mas vamos aí dar uma paradinha pro break e a gente volta já já. Oferecimento Mercado do Betinho. Satisfação em servir você. De Paula Solar, instalações e automação. Fênix Agrícola. Sua lavoura começa aqui. Autoescola Liderança. Nessa você pode confiar. JF Fruti, Hortifruti Mercado. Padaria e Pizzaria do Cinei. Mercado e Açougue do Pimpolho. Padaria Sumidourense, pão quentinho toda hora. Bom, amigos, estamos de volta agora aqui no Linha de Fundo. A gente aí deu um break aí, deu uma paradinha aí. Estamos com um cenário novo, coisa tudo sendo modificada, né? Estamos sem cenário, né? Mas assim, voltando ao Fla-Flu, que você estava falando, eu acabei cortando você, né? Num jogo tão importante, eu reparei também que o De La Cruz e o Arrascaeta conseguiram se encaixar naquele esquema. Um tema que eu ia levantar, do Tite, né? Parece que o De La Cruz, né, o Oscar, jogando no lugar do Gerson, tem conseguido, porque o Gerson é mais carregador de bola, né? Que jogador que carrega mais a bola. E o De La Cruz parece que é um jogador que prefere tocar mais de primeira, né, soltar a bola mais rápido, e encaixou, acho que muito bem ali junto com a Arrascaeta e o Pulgar ali no meio de campo do Flamengo. E pode ser que você falou, já comentou em programas anteriores, que quem poderia perder essa vaga era o Gerson. Tá? E eu cheguei a achar que não. Mas eu estou vendo o jeito aí que o Tite está conseguindo encaixar o De La Cruz muito bem nessa vaga do Gerson aí, que vai ficar 2 meses parado, né? Essa semana passa com a cirurgia. Além de 2 meses, ainda tem uma recuperação, demora um pouco mais, eu acredito uns 3 meses. Então, nesses 3 meses aí, parece que até pegar confiança. Exatamente. E parece que nesses 3 meses aí, acho que o Tite já conseguiu o substituto do Gerson aí, que deve continuar com o De La Cruz. E aquilo que ele estava tentando, né, que o quarteto achava que não dava certo. E continuar jogando com os 3 no meio de campo, com o Luiz Araújo pelo lado direito, o Cebolinha pelo lado esquerdo e o Pedro como centroavante. Né? Isso aí deve ser o time aí montado do Flamengo aí, com esse começo de temporada aí, né? Tudo indica, se não tiver contusões, né? Isso também acontece, mas é o que deve acontecer aí no Flamengo. Mas acho que o De La Cruz, o Tite achou um lugarzinho ali para ele, e tudo indica aí que vai dar certo ali, junto com a Arrascaeta ali e Pulgar no meio de campo do Flamengo. Mas Adão, nisso tudo existe um grande diferencial do que pode acontecer no Flamengo no ano 2024. Por exemplo, nós sabemos que o Flamengo, além de um grande time, tem um grande banco. Tem um elenco, né? Um elenco não tem um banco, tem uma poltrona de. Podia ter o Flamengo 1 e o Flamengo 2 tranquilamente, né? Que é o time que tem, né? Isso pode causar vaidade, já que você tem Gabriel no banco de reserva, Bruno Henrique no banco de reserva,
e depois que se recuperar vai vir o Gerson. O Gerson. Eu acho que são jogadores, por exemplo, eu acho até mais o Gabigol e o Gerson pode vir a complicar esse elenco. Tá? Eu acho que o vestiário do Flamengo, se Tite não tiver muito pulso, pode ter complicações exatamente em cima disso. Porque hoje o Gabigol, a gente sabe, né, o ídolo do torcedores mais jovens do Flamengo é o grande ídolo, né, dessa torcida. Mas sabemos também que é um jogador que não tem muito a preferência do Tite. Não tem. Tá? Isso aí já teve problema lá atrás, por ter sido convocado para a seleção brasileira, tá? Teve aquelas rusgas trocadas entre os dois lá. Tá? Então é uma coisa meio difícil hoje, o Tite até conseguir gerir esse problema com o Gabigol, que não é fácil, né? Mas acho que no momento é melhor. O Gabigol não fez um bom ano de 2023, a realidade é essa, tá? Ele se preocupou mais em aparecer fora de campo que dentro de campo, tá? Que o Gabigol, por exemplo, ano passado chamou muito mais atenção, né, com coisas fora de campo, né, sem necessidade nenhuma. E o Pedro vem muito bem, né? Portanto, no ano de 2024 tem 9 jogos e 9 gols, vem marcando seus gols aí. E é um jogador de preferência do jeito que o Tite gosta, né? Tem jogador mais de área. E o Gabigol não é esse jogador, um jogador que procura mais sair da área, né? Ficar rodando lá pelo ataque, lá meio de campo. E não é o estilo que o Tite gosta. Tite gosta mesmo mais do estilo do Pedro, então isso aí pode vir a trazer algum problema de vestiário aí para o Tite aí no decorrer da temporada, né? Vamos ver como é que fica. Agora tem outra coisa também, né, Oscar, que eu falo, no momento a gente está falando do Campeonato Carioca, um campeonato a um nível muito baixo, mas eu acho também que o Flamengo fica com um time muito ofensivo, né? E o problema é pegar grandes times, né? O restante da temporada. E você, por exemplo, vai você ter pode poucos jogadores para marcar, pegar, né? Porque você vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e aí vai ter um revezamento automaticamente. O que vai acontecer. Como todos os treinadores vão buscar um revezamento. Isso aí vai ajudar ele. Mas eu acho que nesse time que o Flamengo tem hoje, quando tiver os grandes clássicos mesmo do futebol brasileiro, eu acho que é um time que pode sofrer muito por falta de marcação, tá? Porque é um time vai ficar muito ofensivo e jogador você vê, o meio de campo do Flamengo tem o próprio lugar, não é um jogador pegador, tá? É um jogador que joga, sabe jogar, tá? Mas não é um grande pegador. Então as laterais do Flamengo vai ficar muito encarregado, eu acho, a zaga do Flamengo com os homens de marcação. Porque eu achei que o Vini seria titular. Caminha para isso, tá? Eu acho que vai chegar um ponto que o Vini vai ser o titular e aí o Tom Lucas vai ficar na reserva. Porque aí o Tom Lucas marca menos que o Vinha. Então vai ter jogos aí que o Tite vai preferir aí escalar o Vinha por esse problema, tá? De você segurar mais a defesa por ter um time muito ofensivo. Então vamos ver aí como é que vai para os próximos jogos, né? Os jogos aí decisivos aí, entra aí a fase aí decisiva do Campeonato Carioca, mas você fatalmente terá clássicos pela frente, né? Que fatalmente aí tudo indica que o Flamengo terá 4 clássicos, né? 2 ou 4, né? Que depende se passa a semifinal. Agora eu estava vendo aqui, quando tá a gente vamos no break. Mas acho que a semifinal são 2 jogos. São 2 jogos, ida e volta, e a final também ida e volta. Mas o Vasco pode passar o Volta Redonda, passar o Nova Iguaçu, tá? O Vasco tem 19 pontos, se vencer vai a 22. Se o Nova Iguaçu empatar, vai também a 22. Mas se o Nova Iguaçu vai ficar com 6 vitórias, o Vasco com 6 vitórias. Mas o Vasco terá, se o Vasco já tem 6 gols de saldo, e o Nova Iguaçu 4. Então, se o Vasco ganhando, ainda vai aumentar seu saldo. Então, o Nova Iguaçu só não não fica na frente do Vasco se ele ganhar o jogo dele, tá? A não ser também que o Vasco perca ou empate. Aí é diferente. Mas então, hoje ainda pode mudar o adversário do Nova Iguaçu da partida. Na última rodada, o Volta Redonda. E o Volta Redonda está buscando uma vaga aí na Copa Rio, tá? Porque disputa essa vaga diretamente com o Madureira. O Madureira hoje tem 10 pontos e o Volta Redonda tem 9, tá? Então precisa ganhar. Tem 3 vagas garantidas na Copa Rio já tem, que é o Botafogo, o Vasco da Gama, Boa Vista e Portuguesa. Esses já estão garantidos aí na Copa Rio. Só que nós não podemos esquecer de que o Madureira também precisa ganhar para se manter para tentar buscar essa última vaga. A Volta Redonda, como nós falamos aqui anteriormente, é o pior Volta Redonda dos últimos tempos em relação ao Campeonato Carioca.
Porque todos os dois, né? O Madureira, que é o adversário mais difícil ainda, né? Que pega o Flamengo, então eu acho que é mais difícil ainda. Mas o Nova Iguaçu só depende dele aí para ser o terceiro colocado aí da competição, podendo ser até segundo, tá? Tá? Porque pode acontecer. Se o Fluminense perder e ele ganhar, automaticamente ele será o segundo colocado aí da Taça Guanabara. Então eu acho que o Nova Iguaçu vai com tudo aí para cima do Volta Redonda aí, já está classificado para a semifinal, tá? Então isso aí já não tira mais que o Botafogo, por exemplo, mesmo que se o Vasco perder ou empatar e o Botafogo ganhar, não tira ele, né? O Botafogo não consegue ultrapassar ele também. Então o Botafogo só entra como o quarto colocado aí. E se o Botafogo se classificar, automaticamente ele será o adversário do Flamengo na semifinal aí do Campeonato Carioca. Por exemplo, o Botafogo ainda tem a vantagem, por exemplo, de jogar contra o Fluminense, que joga na quinta-feira contra a LDU, dependendo do resultado. Eu não acredito que o Diniz vai colocar o time titular da Botafogo. Eu acho que vai começar a querer descansar o time para a semifinal. Isso aí entendeu? Eu acredito. E ganhar mais tempo até em relação ao descanso, né? Então, é muito importante aí, até por ideia da temporada, né, Oscar? A federação, mais uma vez, eu volto a colocar aqui, faz das tabelas que ela inventa, né, essa coisa ruim. Por exemplo, o meio de uma decisão de uma Recopa Sul-Americana, ela encaixar Flamengo e Botafogo que o Fluminense enfrentar justamente nesse período. E na realidade, a gente sabemos aqui, nós não somos nenhum idiota, nós estamos vendo isso há muito tempo, que se fosse ao inverso, o Flamengo na Recopa não teria o Fla-Flu no meio não botaria o Flamengo entre duas classes de jeito nenhum. Nós não estamos falando aqui por uma questão contra o Flamengo, não, ao contrário. Nós estamos falando da realidade que acontece dentro da Federação Carioca de Futebol. Por que eu comentei esses dias, tá? Por que não puxou o clássico mais para o começo do meio do carnaval? Por que não? Porque o Flamengo adiou o jogo contra o Volta Redonda para poder matar justamente o carnaval para que o Fluminense enfrentasse. Então o Fluminense jogou na quarta-feira de cinza contra o Vasco. Poderia, se jogasse contra o Flamengo no sábado, não teria problema algum. Agora, botar entre o jogo decisivo aí da Sul-Americana, né? Eu acho que da Recopa Sul-Americana foi um absurdo, muita coisa que eu não aceito. Uma coisa que a federação ela vem fazendo há muito tempo. Ano passado mesmo, pela Recopa, o Flamengo adiou o jogo, ano retrasado também contra a mesma coisa. Então, a gente não consegue entender essa posição da federação. E outro absurdo que eu achei, por exemplo, que eu questiono muito, tá, que eu não gosto, eu gosto das coisas justas. O jogo do Botafogo e Audax era Audax e Botafogo, o mando de campo era do Audax, tá? Então, por que jogar no Engenhão? Tá? O que aconteceu? Foi vendido para o empresário não conseguiu vender esse jogo para fora do estado do Rio de Janeiro e acabou negociando com o próprio Botafogo do jogo ser realizado no Engenhão. O Botafogo, por exemplo, pagando R$300 mil, enquanto o Audax, seu mando de campo, era em Bacaxá. Esse jogo teria que ter sido realizado em Bacaxá, tá? Eu acho que o mando de campo era do Audax. Aí está lá no regulamento da Federação Carioca de Futebol que o Maracanã e o Engenhão são campos neutros. Eu não concordo. Não, de jeito nenhum. Eu não concordo. Acho que os clássicos, sim. Acho que todos os clássicos do futebol carioca deveriam ser jogados no Maracanã. Tá? Eu acho que o Botafogo tem o Engenhão, o Vasco tem São Januário, mas os clássicos deveriam ser no Maracanã. Agora, não aceito também um mando de campo ser trocado. Tá? E como você tirar jogos, igual o Flamengo, que eu já questionei aqui, o Flamengo jogou um jogo em campo pequeno do estado do Rio de Janeiro. Tá? Ou jogou fora ou no Maracanã. Tá? Então isso é um absurdo. O Fluminense foi no campo da Portuguesa, foi lá em Bangu, o Botafogo foi em Volta Redonda, Bacaxá, o Fluminense foi. Por que o Flamengo não? Tá? Então isso é um absurdo, por exemplo, que eu não concordo. Eu acho que você tem que ser justo. Tá? Mando de campo do time pequeno, se tem as mínimas condições de ser jogado, o jogo vai ser realizado lá. Tá? Então tem que ser igual para todo mundo. Porque não justifica esse campeonato carioca da forma que é disputada com 12 clubes, né? E não dá atenção aos clubes pequenos, tirar os clubes pequenos do seu campo de futebol e levar para um outro estado e outro campeonato é carioca. Né? Então tem que ser disputado no estado do Rio de Janeiro.
Se o Flamengo não tem estádio, o Maracanã não está sendo utilizado, ele que coloque lá. Portuguesa, igual o Fluminense usou o mando de campo dele no campo da Portuguesa, no campo do Bangu, Moça Bonita. Então tem que ser por aí, tem que ser dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu não concordo com isso aí, por exemplo, são coisas absurdas, mas se Rubem Lopes é uma brincadeira, né? Isso aí, por exemplo, é o que a gente... Como falava aquele do Bob, o Capitão Nascimento, é um fanfarrão. Com certeza, né? Eu acho que deixa muito a desejar aí. Então, por exemplo, isso é muito chato, muito ruim para a competição. Tá? O Campeonato Carioca já deixa um pouco, é um campeonato mais charmoso, sim, mas os times pequenos deixam um pouco a desejar. Né? Esse ano, por exemplo, tivemos aí o Nova Iguaçu. Nós achávamos até que teríamos mais times de menor porte do futebol carioca brigando aí talvez com dois clubes grandes, né? Porque até por questão da a ideia da Portuguesa vir forte, o Volta Redonda já era um clube que a gente esperava que tivesse mantido o que fez no Carioca no ano passado. O Madureira sempre bom time. Então, quer dizer, nós tivemos uma decepção, tirando o Nova Iguaçu. E até por questão que no começo da temporada, como os times, né, estavam jogando com time alternativo, time reserva, eu acho que os times pequenos podiam ter aproveitado melhor essa situação aí, para ficar melhor posicionado na tabela. Adão, não coloco nem que foi uma condição de tentar fazer ou poderia ter feito. Falta de qualidade, falta de você ver no elenco desses clubes uma falta de qualidade muito grande. Não recrimino, falta de investimento também, a gente sabe que os clubes pequenos passam uma grande dificuldade no futebol carioca, diferente do Campeonato Paulista, onde esses times do interior são muito fortes, né? Tem muita grana, a prefeitura ajuda, as empresas locais ajudam você. Aqui você não tem essas grandes empresas atuando no futebol, ajudando os clubes pequenos. As marcas são geralmente estampadas nas camisas dos grandes e os pequenos mesmo pagam muito pouco. Muito pouco. Eu acho que não paga nem a folha salarial. Não paga nem por nada, nossa cara. Então, isso aí, por exemplo, acaba os times pequenos do Rio de Janeiro, o investimento sendo pouco, né? Isso aí a gente tem visto ultimamente aí, que você não vê aí um pequeno do Rio de Janeiro aí brigar por boas posições aí em competições melhores, né, como a Copa do Brasil, como a própria Série B, por exemplo, o Rio de Janeiro chega na Série B, tá? Chega ao máximo ali na Série C e fica batendo cabeça e desce para D de novo, volta para C e aí entra mais do menor investimento do Rio de Janeiro e acaba retornando aí esse ioiô, né? Vai e volta, mas nunca chegando, conseguindo subir aí a Série B, tentando. Nós tivemos aí na Série A, na Série B, mas já tem bastante tempo, né? Eu nem me recordo, no próximo bloco eu vou trazer o Macaé teve na Série B. Isso aí, eu estava de olho 2 anos atrás aí. Chegou bem até a Série B, depois caiu para a Série C, acho que aí já está na Série B. O Cabai nem na Série B está mais, tá? Então já deve estar um time sem série hoje no futebol brasileiro. O Macaé mesmo não disputou o Campeonato Carioca. Caiu também, né? Caiu no Campeonato Brasileiro, né, de série, e também caiu no Campeonato Carioca aí. Então deixando aí muito a desejar aí esses times pequenos do futebol carioca aí no momento, né? Isso aí. Então vamos para o pequeno intervalinho e voltamos já com agora a falar sobre Recopa Sul-Americana, Pé de Moleque, Copa da Amizade, Copa do Brasil, né? Tem Copa do Brasil também, tem Libertadores, tem muito assunto ainda aqui no nosso linha de fundo. Vamos para um breakzinho rapidinho e voltamos já. Oferecimento Mercado do Betinho. Satisfação em servir você. De Paula Solar, instalações e automação. Fênix Agrícola. Sua lavoura começa aqui. Autoescola Liderança. Nessa você pode confiar.
JF Frute, Hortifruti Mercado, Padaria e Pizzaria do Cinei, Mercado e Açougue do Pimpolho, Padaria Sumidourense, pão quentinho toda hora. É isso aí, estamos de volta com mais um bloco do Linha de Fundo. A gente aqui, eu e Adão Luiz. Você que está chegando agora aí, não esqueça de inscrever-se no canal. Vai lá no nosso canal do YouTube, TV Foco Sumidouro, entra, assiste toda a nossa programação, Linha de Fundo está lá. Então é TV Foco Sumidouro. Você entra no canal do YouTube, inscreva-se, ajuda a gente, aí a gente poder também estar trazendo mais conteúdo para vocês. Adão, hoje temos a Copa do Brasil, o Vasco da Gama estreando na Copa do Brasil. Hoje tem um jogo contra o Marcílio Dias em Itajaí, né, no estádio Ercílio Luz. Esse jogo muito difícil, né? O jogo do Vasco, né? Tem um desfalque, porque tem uma questão de Bahia não viajou. Bahia por causa da Covid, né? Exatamente, aí ele não viajou, né, Oscar? Fatalmente vai fazer falta. E é um jogo perigoso, né? Porque mesmo o Vasco indo jogar fora de casa, jogando pelo empate, é um jogo que se torna muito perigoso. Aí a prova disso foi a semana passada aí, o Cruzeiro, que acabou perdendo para o Souza. Então o Vasco aí tem que ter muito cuidado aí, porque você ficar fora da Copa do Brasil já na primeira fase é muito ruim e automaticamente aí a parte financeira traz muito prejuízo para o clube. Então o Vasco hoje tem que entrar lá consciente, sabendo que precisa de um resultado positivo aí para dar continuidade aí na Copa do Brasil, que é importante. Hoje é a competição que melhor paga no futebol brasileiro, né? Até no futebol sul-americano, né? Paga muito bem a Copa do Brasil, e o Vasco hoje, uma classificação do Vasco hoje é muito importante aí para dar continuidade aí no ano de 2024, mas aí com esse grande desfalque aí que é o Paê, que não vai poder jogar, né? É isso aí. E também amanhã Botafogo e Aurora, né? Pela Libertadores. Pela Libertadores, o Botafogo precisa da vitória, né? Se um empate leva a pênalti, né? Mas acho que o Botafogo tem tudo, pelo que eu vi lá, que eu assisti do Aurora, o Botafogo tem tudo para dentro de casa lá, que a torcida compareça. Tinha sido medida antecipadamente 20 mil ingressos. Eu acredito que nesse jogo a torcida vai comparecer lá e apoiar o time, não ir lá para vaiar. Eu acho que tem que ir lá para você incentivar o time aí a conseguir uma boa vitória em cima do Aurora aí, para dar continuidade aí na fase de grupo, na fase ainda eliminatórios, né, que possivelmente depende do resultado de hoje do Bragantino e Águas Douradas aí, para saber quem pode ser Botafogo passando o adversário do Botafogo na próxima fase, e já é na semana que vem. Então é um jogo importantíssimo para o Botafogo aí amanhã, esse jogo contra o Aurora aí no Rio do Santos, mas o Botafogo acho que tem plenas condições de passar e conseguir essa classificação. É isso aí. Pé de moleque, Adão, como é que tá aí? Tem ainda o Fluminense aí, né? Vamos deixar no final, Deixa eu botar o pé de moleque na frente. Vamos, o pé de moleque. Porque na verdade nós vamos ter jogo terça, quarta e na quinta-feira. Quinta-feira é o grande jogo, você vai debater mais, bater melhor. O pé de moleque, né, jogou no último sábado aí contra o Vasco de Bom Jardim, né? Que tem na comissão técnica Leonardo Carvalho, Thiago, Ramon e Lucas como coordenador técnico, tá? Com um festival de futebol lá no estádio municipal Paulo Freitas, lá, com bastante espectadores, né, o Oscar, pessoas lá, muita família acompanha, né? Que eu digo muito. As criançadas, os pais acompanham, e como eram quatro categorias, eu fiz uma conta, dá em torno aí de 120 jogadores, né? Então só aí, só de jogadores, já dá um grande movimento. Já dá as pessoas, mais os que acompanham, né? Tivemos lá uma manhã e tarde muito importante aí, apesar do calor que estava muito quente no estádio municipal Paulo Freitas lá, o Igor Schwenk, que foi lá da partida, sofreu no campo, porque para pintar 4 jogos consecutivos não é fácil, não é brincadeira. Então foi um festival lá para o João e Pedrinho está de parabéns lá pela organização, por tudo que aconteceu lá no estádio lá. Teve disputa de troféus, tá? Então o Sumidouro na categoria sub-9, tá, que foi usado uma parte do campo, não o campo todo, que é uma categoria muito pequena ainda, o Sumidouro narrou por 2-1, com gols de Matheus e Bernardo. O Matheus é filho da Roberta, do Zé Antônio Pinheiro, né? Então, e o Bernardo,
que é de São Caetano, marcou os gols da vitória aí. E na categoria sub-11, o Sumidouro venceu por 1-0, gol de Maria Antônia, tá? Que é filha do Pablo, mais a Monara aí, uma menina que eu vejo muito futuro nela, tá? Novinha ainda, mas joga muito e ainda foi autora do gol da vitória aí, do Sumidouro aí. Nessas duas categorias o Velho Moleque venceu, e nas outras categorias, na sub-13 e na sub-15, infelizmente o Sumidouro perdeu. Na sub-13 o Sumidouro perdeu por 4-0. Quem foi o grande destaque da partida foi o atleta Arthur do Vasco, né? Que fez 3 gols e mais um gol de Paulo Henrique. Nessa categoria também me chamou muita atenção aí a presença da menina Tainá, que jogou muito bem, tá? Tem uma grande atuação aí, parabéns aí pro Vasco, e também gosto de ver essa diversidade, né? Então, a categoria que você não tem, das meninas, você não existe, você não encontra, tá? Categoria de base para elas. Então ela joga entre os meninos aí e prova aí seu futebol, o caso da Maria Antônia aí, que joga no sub-11 do Pé de Moleque, e a Tainá do Vasco. Aqui em Sumidouro já tivemos time feminino lá atrás. Lá atrás, Oscar. Mas então, assim, para criança não. Não, para adultos. Só para adultos. Então a Tainá me chamou muita atenção aí, jogou muito bem também. E na categoria sub-15 o Sumidouro perdeu de 2-1. O Sumidouro saiu perdendo com um gol de pênalti feito por David e depois um gol contra de Gustavo. Mas no segundo tempo, com as substituições, o Pé de Moleque melhorou muito, tá? Entrou o Pedro Lucas, mais conhecido como Pisca, fez um gol, né? Diminuiu para 2-1. O Sumidouro teve até condições aí de ter conseguido um resultado melhor, mas infelizmente não deu, acabou perdendo esse jogo por 2-1. Então o Pé de Moleque ficou com 2 troféus e o Vasco Academy levou também 2 troféus também, então ficou variado, né? Ficou bom aí. Mas incentiva as crianças, né? Chama muito atenção, né? É uma felicidade só. Eu fico feliz em ver, né? E parabenizo aí João e Pedrinho mais uma vez aí, porque essas partidas, esses eventos é muito importante, principalmente para a nossa cidade, né? Que é tão carente de eventos, tá? E você, por exemplo, tivemos no sábado lá praticamente o dia todo, lá começou às 8 horas da manhã, isso foi até quase 3 horas da tarde, tá? com esse partidas de futebol dessas categorias 9, 11, 13 e 15. Então, aí gostei de ver, né, de apreciar, né, que esse Vasco Academy, diz o meu neto, né, que estava falando, que cada atleta para participar desse time, um grupo do Vasco, tem que pagar R$300 por mês, né, para conseguir uma vaga aí, para conseguir entregar esse grupo do Vasco. Infelizmente hoje e a chance acaba sendo maior, né, Oscar? Se você, com certeza, conseguir mostrar um bom futebol, você pode ter uma chance aí até de fazer um teste no Vasco da Gama. E falando em teste, quem passou para mais uma semana aí de teste lá no Volta Redonda B, né? Foi o atleta Cauã Queixada de Sumidouro. Ele fez o teste semana passada, ele passou por essa semana. Então vai ficar mais uma semana lá e vamos ver depois dessa semana aí como será o restante da caminhada dele, se vai continuar. Tomara, eles estão torcendo aí que ele consiga continuar lá, tá? Buscando aí um grande sonho, com certeza, que acho que da cidade, quem joga futebol sonha em ser profissional. Então aí, torcer aí pelo Cauã aí, que ele consiga realizar seu sonho. E dizer que na partida sub-17 de Sumidouro foi fazer um jogo em Teresópolis, né? No Fute-8 não teve jogo. Devido à chuva, disse que o campo era um lamaçal puro, tá? Disse que até tinha rede de escudo passando no meio do campo, que não tinha condições nenhuma de ter o jogo. E o técnico que foi, e os jogadores preferiram não jogar essa partida, porque não tinha condições nenhuma de ser realizada. Então fizeram muito bem aí de não participar. Se não tem condições, não tem condição. Então a gente diz aí, por exemplo, fica aí sabendo que infelizmente aconteceu isso. E domingo, né, Oscar, vai começar aí essa competição. Copa a amizade, né? Não, primeiro torneio de saque de futsal 2024. Tá? Primeiro torneio de saque. Primeiro torneio de saque de futsal 2024. Aí, então, parabéns aí, o Igor, que apitou a partida lá, passou para mim a tabela aqui. Já no dia 3 agora teremos. Linha de fundo vai estar acompanhando lá. Eu falei que estaremos lá gravando, inclusive, imagens para estar trazendo semana que vem. Então, dia 13 do 3, né? Não, aqui é 13, né? Porque são três domingos. São 3 domingos consecutivos.
consecutivo, né? Começa dia 3 agora, né? Dia 3 teremos rodada aí, o dia 3 aqui, que eu estou aqui misturado aqui, dia 3 teremos Peão Futebol Clube contra a DJ, tá? Na outra partida teremos JG Futsal contra o Resende, tá? Então aí quem ganhar dessas partidas aí vai fazer a semifinal, uma da semifinal, né? Então quem perder vai passar para disputar o terceiro e quarto lugar. E quem ganhar vai fazer a semifinal para conseguir chegar até a final. Então os jogos serão realizados no dia 3, dia 10 e dia 17, tá? Sempre começando ao meio-dia, até as 3 horas, né? Meio-dia, 2 e 3. Então teremos aí essas partidas aí nos próximos 3 domingos consecutivos. Teremos aí partidas aí do primeiro torneio saque do futsal 2024. E outro lembrete aqui que o Igor mandou dizer para mim, que depois desse jogo teremos domingueiras, né? Isso é legal, é legal. E os não sócios pagarão R$10 para entrar, tá? Então quem quiser ir lá participar dessas domingueiras aí, pode, mesmo não sendo sócio, pode participar pagando a entrada de R$10. Então começa nesse domingo a partir de meio-dia essa competição lá no clube, né, no Sumidor Atlético Clube lá, mas isso é importante aí na cidade, mas uma competição aí de futsal aí. É o incentivo ao esporte dentro do esporte de todo sujeito, né? Iniciativas próprias, né, Oscar? A gente diz muito, então isso é importante aí lá pro SAC lá e para os organizadores Igor e Geraldinho, né, que estão organizando essa competição aí. Desejar boa sorte a eles aí. Para todos eles. Todas as equipes que estão participando e que estaremos lá com certeza acompanhando essas partidas aí e divulgando aqui os resultados aqui no programa Linha de Fundo aqui com o maior prazer. Com o maior prazer. Adão, final da Recopa Sul-Americana, Fluminense e LDU, primeiro jogo lá, um jogo bem tumultuado, né, Adão? Um pênalti claro, o pênalti do Cano foi claríssimo, né? Porque no momento do lance, engraçado, minha internet caiu, eu não consegui ver o lance ao vivo. Quando eu vi, a impressão que eu tive que o goleiro tinha feito o pênalti. Eu falei, não, o goleiro não fez pênalti nenhum. O goleiro não, portanto ele foi uma coisa cena engraçada, que ele deixou a ver que tinha sofrido o pênalti do goleiro, né? Mas depois você revendo o lance, não. Quem fez foi o zagueiro que calçou ele, empurrou, seria um lance de pênalti e expulsão, porque não houve disputa de bola, né? Então, mesmo sendo pênalti, hoje a regra diz para não expulsar. Você imagina, o Fluminense faz um gol de pênalti, seria totalmente diferente. O LDU com -1 e aí o jogo 7 minutos de jogo, seria totalmente diferente, mas infelizmente o árbitro ainda foi chamado ao VAR, né? Porque, por exemplo, eu acho que o erro foi 2 vezes, né? Você não marcou. Errou 2 vezes. Marcou em campo, mas manteve o que ele achou em campo. Tá? Então eu achei um erro. O Pisão foi claro. O empurrão e o Pisão foi claro, né? Os caras. O goleiro não fez nada em campo. Mas o foi o zagueiro que fez essa falta aí, que seria pênalti, mudaria totalmente o jogo a favor do Fluminense. Infelizmente o Fluminense não conseguiu, né, mostrar seu futebol devido à altitude que não é fácil, né? E a LDU tentou muito nas chutes, principalmente chutes de fora. É muito mais força, né? Não é, e aquele raro efeito da bola, né, que acaba enganando. O Fábio mesmo soltou uma bola incrível, que jamais soltaria, tá? E acabou a LDU perdendo aquela grande chance, mas infelizmente. Perdendo diversas chances. Vamos ser sinceros aqui, a LDU teve grandes oportunidades na partida para matar a partida lá. O que aconteceu no jogo de 2008, na final, no primeiro jogo da final de 2008. É difícil a gente comentar da Fluminense LDU hoje, falando dos jogos em si, e não lembrar de 2008, né? Aquele 4-2 lá, e justamente com chutes de longe. E ele já sabe disso, né? Oscar, e aventura muito, né? Na época, Fernando Henrique, mesmo atravessando uma boa fase, mas não conseguiu fazer. O Fábio, um goleiro muito mais experiente, conseguiu aí, tirou
tirou bolas, Bolas incríveis já, né? Mas sempre usando até a sua experiência, né? Experiência. Mesmo bola que às vezes você poderia até tentar segurar firme, não. Não, Vocês vão pro lado, né? Porque é. ele sabe que o rarefeito lá dificulta muito você segurar uma bola firme. Então ele foi muito experiente sobre isso, mas infelizmente o Fluminense acabou sendo punido no último minuto do jogo, lá, quase no último minuto, né? Mais um gol, assim, um gol e novamente um erro da arbitragem, porque ele marca uma falta que não existiu. Então, são fatores e fatores que a gente não entende no futebol, principalmente a arbitragem sul-americana, que deixa muito a desejar, né? A gente tem, não sei os critérios que a Conmebol utiliza com os seus árbitros, né? E não sei como é que também o Brasil não segue o que a Conmebol pede. Eu não sei como funciona a questão da CBF com a arbitragem e a Conmebol com a arbitragem. A Conmebol, os árbitros são mais tolerantes à violência em si e no Brasil não tem essa mesma tolerância, né? Então, principalmente seria injustificável você pegar ali um árbitro brasileiro de ver o lance do Cano, olhar e não marcar o pênalti. Porque ele teve chance de rever o lance, então, fatalmente, se você errou em campo, tudo bem. O jogo de lá já foi, jogo de cá, quinta-feira, Fluminense e LDU no Maracanã. Eu acho que Diniz diz, tirando o Marcelo, que ele ainda não se posicionou sobre o Marcelo, né, devido ao problema que sentiu lá na panturrilha, mas quem não está dentro do jogo, Samuel Xavier retorna, Felipe Melo volta para a posição dele, o Ganso fatalmente. O Ganso também retorna para o time, então quer dizer, eu acho que o Fluminense tem toda a possibilidade, né, Oscar, de conseguir uma boa vitória no Maracanã e conseguir esse título da Supercopa. A gente sabe que não é fácil, porque a LDU é um time enjoado, tá? Ele vem provando isso aí em vários jogos aí, por exemplo, quando a gente pensa que ele vai, ano passado tirou o São Paulo do Sul-Americano, perdendo lá de 1-0, perdendo em casa de 1-0, chegou nos pênaltis, conseguiu a vitória. Com o Fortaleza, né, na final da Sul-Americana, fez a mesma coisa, né? Saiu perdendo de 1-0, foi lá, empatou, buscou empate, levou para os pênaltis, ganhou nos pênaltis. É um time enjoado, está acostumado também, decidido, tá? Porque não é um time que a gente vai falar que é no passado o Santa Cruz sofreu muito lá para conseguir vencer eles, né? Não é fácil não. Então é um jogo difícil, mas eu acho que o Fluminense jogando em casa tem todas as possibilidades aí de conseguir um bom resultado aí, de conseguir esse título aí da Sul-Americana aí, mas pelo menos aí as forras na Sul-Americana, né? Uma competição que é a Sul-Americana, né, Oscar? Vamos ver, esperar aí que o Fluminense consiga esse resultado e trazer esse título aí pro futebol brasileiro, mas um título que é importante, tá? Porque tudo que você disputa e é título, é muito importante. Muito importante. Agora eu fiquei indignado com a premiação, né? Está muito baixa, né? Mas assim, mas ainda tem a premiação. Tem 8 milhões e pouco, né? 800 mil dólares. Eu achei pouco, eu acho que valeria bem mais. Tá? Mas acho que porque não tem muita, por exemplo, uma competição que ainda não pegou ainda esse volume igual a Libertadores, né? Tem menos jogos, são 2 jogos só. Então, tirando o que se paga pelos jogos da Libertadores, acho que se a gente analisar friamente, é o campeão da Sul-Americana e o campeão da Libertadores, tá? A gente está falando de campeão da Libertadores, tá? Eu acho que é um jogo que merecia, tá? Um apelo maior, uma divulgação maior até pela própria Sul-Americana e conseguir aí um valor maior aí para premiar o time que for campeão. Vamos esperar aí que o Fluminense consiga esse resultado aí e fique com o título aí no Rio de Janeiro, e nas forras pelo menos uma vez aí na LDU. É isso aí. Quinta-feira que vem nós estamos de volta, vamos trazer o resultado dessa partida, de todas as partidas que aconteceram nessa semana, e também falar da rodada do Carioca da semana do final de semana. Final de semana é exatamente. E falar do jogo do Fluminense à noite, né? O jogo do Fluminense será realizado à noite, né? Então, considerações finais? Vou deixar um grande abraço aqui para a Elaine, minha netinha aí lá, que não deixa de vir assistir o programa Linha de Fundo aí. Muito obrigado aí por estar acompanhando a gente aí. Um grande beijo para todos. É isso aí.
E quero deixar um abraço para todos vocês e dizer que Linha de Fundo retorna na quinta-feira que vem, já com alguns resultados, mas ainda vamos falar sobre Fluminense e LDU na próxima quinta-feira. Fique com Deus e até quinta-feira. Oferecimento Mercado do Betinho. Satisfação em servir você. De Paula Solar. Oferecimento Mercado do Betinho. Satisfação em servir você. De Paula Solar. Instalações e automação. Fênix Agrícola. Sua lavoura começa aqui. Autoescola Liderança. Nessa você pode confiar. JF Frutti, Hortifruti Mercado, Padaria e Pizzaria do Cinei, Mercado e Açougue do Pimpolho, Padaria Sumidourense, pão quentinho toda hora.